TV Quarto de Milha. Oferecimento Integral Mix, alimentando campeões. Quem tem paixão por cavalos sabe que a formação de grandes campeões começa desde o seu nascimento. Pensando nisso, a Integral Mix lança a Performance Júnior para atender às exigências nutricionais de potros em fase de crescimento. Criada a partir de conceitos modernos, a Performance Júnior é uma ração com multipartícula extrusada e peletizada, proteínas e aminoácidos essenciais, com minerais, fibras e leveduras vivas que garantem excelente desenvolvimento. Performance Júnior, os melhores resultados para o seu potro ser um futuro campeão. O portal da ABQM está de cara nova. Com uma plataforma dinâmica e moderna, o site está muito mais eficiente para você, associado, resolver tudo de forma rápida e fácil, sem complicação. Na home, você encontra acesso a 3 importantes campos. O da CQM para fazer inscrições e conferir resultado de provas. Tem também o link para a consulta de animais. É só clicar e pesquisar tudo sobre cada cavalo registrado. E tem ainda o Studbook, o setor responsável pelo registro genealógico do animal. Além disso, tem o acesso para os serviços online e as abas sobre o institucional da ABQM, notícias, a história do quarto de milha, o ranking do ano, esportes, calendário de eventos, o famoso Hall da Fama, impressos para baixar e ainda informações sobre a revista Quarto de Milha. No portal da ABQM, você assiste a todos os programas já exibidos da TV Quarto de Milha. Acesse abqm.com.br. O ano já começou e agora a família quartista se reúne para o primeiro evento do ano. Vem aí, a primeira Copa dos Campeões e primeiro derby de laço comprido da raça Quarto de Milha, de 27 a 29 de janeiro, em Paraíso do Norte, Paraná. As provas mais emocionantes do laço comprido, agora no estado do Paraná. Informações, acesse www.abqm.com.br. Olá, seja bem-vindo à TV Quarto de Milha. No programa de hoje vamos rever uma reportagem muito especial que mostra qual a dieta ideal para o seu cavalo antes de uma prova. E esse é um dos assuntos de hoje do nosso programa. A importância da alimentação durante o treinamento, o quarto de milha e a modalidade de corrida, história de superação e exemplo, os cuidados ortopédicos com os potros. Fique com a gente, a TV Quarto de Milha está no ar. Confira agora dicas para a nutrição do animal atleta durante o treino e antes de uma grande prova. Na vida de todo bom atleta, disciplina, foco e treinamento são fundamentais para atingir o resultado desejado. Com o cavalo quarto de milha, isso não é diferente. O ano inteiro os animais são preparados, mas antes de uma grande prova, como é o caso do Potro do Futuro, que começa daqui a 10 dias, esse preparo é intensificado e acontece muito antes da competição. E essa mudança, seja na nutrição ou no treinamento, claro que varia de uma modalidade para outra. Aqui, no caso, vamos dar um exemplo do cavalo de conformação. Os 45 dias que antecedem a disputa são de muita atenção. A alteração começa na dieta e é uma diferente da outra, de acordo com a necessidade de cada animal. No caso, nós aumentamos a ingestão de proteína para que eles desenvolvam um pouco mais de musculatura, consequentemente ganhem mais peso, e isso faz com que eles cheguem ao ponto que nós gostaríamos de chegar no Potro do Futuro. Nós não fazemos isso o ano inteiro porque se você fizer isso, você pode ter acúmulo de gordura em regiões que a gente não gostaria que tivesse. Às vezes você tem um cavalo que come 2 quilos por dia e você tem um que come 6, e eles chegam no mesmo ponto. Então, assim como no ser humano, você tem cavalos que têm tendência a adquirir mais gordura, você tem cavalos que têm tendência a adquirir menos peso. Aí você vai ter que ter olho clínico para poder trabalhar com todos eles. Quando necessário, o número de refeições diárias passa de 3 para 4, até chegar no peso ideal. Mas com o cardápio alterado, é preciso atenção para evitar as cólicas.
Primeiro, nunca passar de 2 quilos. Segundo, nunca oferecer essas refeições com intervalos menores do que 5 horas. Por isso é que eles comem às 7, ao meio-dia, às 5 da tarde e às 10 da noite. Então, dessa maneira, você tem intervalos fáceis de trabalhar. E quando eu aumento essa quantidade também, eu normalmente, na última refeição do dia, dou um pouco de óleo de comida, como uma facilidade para você ter como segurança a passagem da alimentação pelo trato gastrointestinal. Para controlar a balança, a pesagem é a cada 10 dias. Se ele vem ganhando peso normal, se ele vem se mantendo normal, se o pelo está demonstrando saúde, se o exame de sangue dele está ótimo, então nós estamos no caminho certo. Uma das medidas para acompanhar o estado de saúde do animal é fazer o hemograma a cada 10 dias. O hemograma nos oferece informações que a gente ainda não consegue ver. Então, pela análise de um bom hemograma, você consegue visualizar se o seu cavalo precisa de algum medicamento, de algum produto, de alguma vitamina. Se você tem um cavalo que está perfeito, não tem o que mexer. Eu acho que um dos grandes erros das pessoas é oferecer muita coisa sem saber o que está dando. Então, para nós, se eu tenho uma dúvida, eu coleto o sangue e faço o hemograma do cavalo. Se o hemograma estiver tudo certinho, eu mantenho exatamente como está. Mas a mudança não é só na alimentação. O treinamento também deve ter alguns cuidados meses antes do campeonato. A musculatura perfeita é o resultado de um trabalho de todos os dias durante, no mínimo, 4 meses. A gente trabalha diariamente, alimenta diariamente corretamente e normalmente você começa a ver alguma mudança depois de 4 meses. Se você fizer isso corretamente, sem milagre que eu digo assim, sem buscar medicamentos, coisas milagrosas, você vai conseguir um bom resultado. Hoje a prova de conformação julga, primeiro item, equilíbrio. Se ele está ali sendo apresentado de uma maneira confortável, quer dizer que ele está bem. Se ele estiver ali sendo apresentado e jogando a mão para frente ou sentindo o joelho, quer dizer que você exagerou na dose. Então esse é o maior erro das pessoas. Por aqui, todos os dias às 8h30 da manhã, sem atrasos, os atletas fazem 15 minutos de treino. Tudo com o peso do próprio corpo, uma espécie de exercício funcional. E claro, sem o uso de qualquer medicamento. Para manter o peso em dia, uma manta auxilia na queima de gordura do animal, que no caso do cavalo costuma se acumular no pescoço. A faixa nas canelas evita lesões. Depois dos exercícios, eles ficam com a manta por mais meia hora para intensificar o resultado. Quanto mais suar, mais vai ficar em forma. Um mês antes da competição, a atenção com a musculatura do animal tem que ser redobrada. Então a gente aumenta a margem de risco, creio eu que em todos os outros treinamentos também são assim. Você termina os últimos pontos do cavalo, faltando 30, 40 dias. E aí você mantém o cavalo para ele chegar perfeito na prova. E se ele chegar perfeito na prova, com a dieta e o treinamento em dia, por que não sonhar com o pódio do próximo Potro do Futuro? Muito legal essas dicas. Vocês viram aí que é muito importante a dieta para o desenvolvimento do cavalo em pista. E ainda hoje a história de uma juíza cadeirante que é exemplo de vida. E já no próximo bloco, o quarto de milha e a modalidade de corrida. A velocidade é a origem da raça. Quem tem paixão por cavalos sabe que a formação de grandes campeões começa desde o seu nascimento. Pensando nisso, a Integral Mix lança a Performance Júnior para atender às exigências nutricionais de potros em fase de crescimento. Criada a partir de conceitos modernos, a Performance Júnior é uma ração com multipartícula extrusada e peletizada, proteínas e aminoácidos essenciais, com minerais, fibras e leveduras vivas que garantem excelente desenvolvimento. Performance Júnior, os melhores resultados para o seu potro ser um futuro campeão. O portal da ABQM está de cara nova. Com uma plataforma dinâmica e moderna, o site está muito mais eficiente para você, associado, resolver tudo de forma rápida e fácil, sem complicação. Na home, você encontra acesso a 3 importantes campos. O da CQM para fazer inscrições e conferir resultado de provas. Tem também o link para a consulta de animais.
É só clicar e pesquisar tudo sobre cada cavalo registrado. E tem ainda o Studbook, o setor responsável pelo registro genealógico do animal. Além disso, tem o acesso para os serviços online e as abas sobre o institucional da ABQM, notícias, a história do quarto de milha, o ranking do ano, esportes, calendário de eventos, o famoso Hall da Fama, impressos para baixar e ainda informações sobre a revista Quarto de Milha. No portal da ABQM, você assiste a todos os programas já exibidos da TV Quarto de Milha. Acesse abqm.com.br. A nova edição da revista Quarto de Milha já está circulando. Acompanhe os principais fatos esportivos e o mercado de leilões da raça na retrospectiva 2016. Veja ainda a matéria completa com os destaques do Potro do Futuro, Copa, Derby de Trabalho e Conformação, além da emoção das corridas com vários GPs e, em âmbito internacional, as conquistas brasileiras. Revista Quarto de Milha, já em circulação. O ano já começou e agora a família quartista se reúne para o primeiro evento do ano. Vem aí, a primeira Copa dos Campeões e primeiro derby de laço comprido da raça Quarto de Milha, de 27 a 29 de janeiro, em Paraíso do Norte, Paraná. As provas mais emocionantes do laço comprido, agora no estado do Paraná. Informações, acesse www.abqm.com.br. A corrida é o berço do quarto de milha, inclusive foi através desse esporte que originou o nome da raça, Quarto de Milha. As corridas, sejam elas de carros, motos ou cavalos, são, sem sombra de dúvida, uma das paixões dos brasileiros. Em se tratando de corridas de cavalos, o papel do quarto de milha de velocidade é muito importante. Além de ser soberano nos 402 metros, devido à sua velocidade e capacidade atlética, foi justamente a velocidade que fez a raça atingir o patamar atual. O quarto de milha de corrida, ele é o berço da raça. A gente não pode esquecer que o quarto de milha ele vem do cruzamento do PSI com o Mustang. Então, há muitos anos, quem começou a raça foi o PSI junto com o Mustang, e os primeiros cavalos quarto de milha foram linhagens de corrida, e aí com os anos foram se destacando em algumas modalidades de trabalho na fazenda, e aí foram fazendo aqueles cruzamentos específicos, um cavalo de laço, um cavalo de corrida, um cavalo de tambor, que era o esporte na época que os fazendeiros faziam, e aí surgiu as 19 modalidades. Mas a importância do cavalo de corrida no mercado nacional, no mercado mundial, é muito grande. As corridas do quarto de milha vêm crescendo por todo o país. Um exemplo disso foi a inauguração, em 2015, de um hipódromo no Parque Terras de Santa Fé, entre as cidades pernambucanas de Gravatá e Bezerros. O espaço destinado às corridas foi criado por um grupo de criadores da região. O objetivo é fazer parte do circuito da modalidade em Pernambuco. Gravatá é o maior núcleo de criação do quarto de milha do estado de Pernambuco. Então, nós precisamos de ter uma coisa que estimule a venda dos produtos. E a melhor maneira que nós encontramos foi fundarmos aqui esse autódromo, porque isso vai estimular os eventos da raça e vai estimular a compra de animais. Alguns estados nordestinos, graças a respeitados criatórios, como é o caso do Aras Primavera, localizado na cidade de Canindé, no estado do Ceará, recebe importantes grandes prêmios. E com isso, a exemplo de Pernambuco, contribui de forma direta para o ressurgimento das corridas. Pioneiro aqui no Nordeste dessa modalidade de corrida não sou eu, não foi o Ceará, é o Dr. Mena,
é o Caruaru, né, que começou, tanto que hoje já está aí na comemoração dos seus 10 anos, né? E nós lá também no Ceará, após a paralisação do Jogo Clube Cearense, eu tomei a iniciativa de fazer no meu próprio Aras, mas do qual só fazem 7 anos, e aqui já está com 10. No Nordeste, de maneira geral, e aproveitando as linhagens que já fazem parte do plantel da região, a corrida chegou para ficar e alegrar os amantes da velocidade e da adrenalina. É o crescimento, né? A corrida aqui sempre foi forte. E agora se ampliou essa coisa com... Na verdade, não é só a festa da corrida, é a festa do cavalo. O quarto de milha crescendo no Nordeste, onde ele sempre foi grande e está sendo cada vez maior. O quarto de milha é muito forte na vaquejada e vai ser muito forte na corrida aqui no Nordeste também. Porque o povo nordestino tem uma tradição muito ligada ao cavalo. Então, isso é um fator muito positivo para a raça quarto de milha aqui no Nordeste. O quarto de milha definitivamente caiu no gosto dos apaixonados por cavalos de corrida. E para quem muito fez pela expansão e modernização desses animais por todo o país, vê tudo isso com muita alegria. Aqui hoje é com muita alegria, com muito orgulho, com um sentimento de missão cumprida. Tem que comemorar, é muito bonito, é uma sinergia muito bacana. E o Nordeste está de parabéns. A região Sudeste também mostra sua força. É na Paulista Sorocaba que fica o mais importante hipódromo da raça quarto de milha. E é lá que acontecem as principais corridas da raça. Por exemplo, o Mega Race, que recentemente premiou o animal vencedor com uma bolsa de R$1 milhão. O renascimento da corrida de quarto de milha. Por quê? O puro sangue inglês, infelizmente, por algumas coisas que aconteceram, não tem toda essa emoção, todo esse carinho, toda essa amizade que o quarto de milha de corrida ele reserva para nós. Você vê hoje, nós temos aqui no Jockey Club de Sorocaba, gente da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, do Chile, de todos os lugares da América do Sul e uma confraternização monstruosa. Além de inauguração de hipódromo e corridas com bolsas milionárias, os números obtidos em leilões de velocidade são outro indicativo de que o quarto de milha de corrida, inerente à crise econômica que o país atravessa, vive um grande momento. Muito, acho que o jockey, no pior momento de crise que a gente está passando no nosso país, o jockey está batendo recorde e mais recorde. Brasília foi um recorde total de jogo, deu mais de 1 milhão. O leilão do Aras Prata, do seu Érico, também um estouro total. Ontem o jogo do Mega Race é o recorde, mais de 1 milhão e 200 de jogo. E é o leilão, que eu acho que é importante, que mostra a força do quarto de milha de velocidade. O quarto de milha corrida sempre andou bem, né? Sempre, vamos dizer assim, podemos dizer que foi o carro-chefe do mercado quartista. Um segmento onde a premiação é muito alta. E isso atrai, sem dúvida, um grande investimento. Muito bom, e daqui a pouco, já no próximo bloco, uma juíza cadeirante que dá exemplo a todos. Quem tem paixão por cavalos sabe que a formação de grandes campeões começa desde o seu nascimento. Pensando nisso, a Integral Mix lança a Performance Júnior para atender às exigências nutricionais de potros em fase de crescimento. Criada a partir de conceitos modernos, a Performance Júnior é uma ração com multipartícula extrusada e peletizada, proteínas e aminoácidos essenciais, com minerais, fibras e leveduras vivas que garantem excelente desenvolvimento. Performance Júnior, os melhores resultados para o seu potro ser um futuro campeão. O portal da ABQM está de cara nova. Com uma plataforma dinâmica e moderna, o site está muito mais eficiente para você, associado, resolver tudo de forma rápida e fácil, sem complicação. Na home, você encontra acesso a 3 importantes campos. O da CQM para fazer inscrições e conferir resultado de provas. Tem também o link para a consulta de animais.
É só clicar e pesquisar tudo sobre cada cavalo registrado. E tem ainda o Studbook, o setor responsável pelo registro genealógico do animal. Além disso, tem o acesso para os serviços online e as abas sobre o institucional da ABQM, notícias, a história do quarto de milha, o ranking do ano, esportes, calendário de eventos, o famoso Hall da Fama, impressos para baixar e ainda informações sobre a revista Quarto de Milha. No portal da ABQM, você assiste a todos os programas já exibidos da TV Quarto de Milha. Acesse abqm.com.br. Buscando facilitar cada vez mais o acesso aos serviços da associação, a ABQM lança mais uma facilidade para os seus associados, o aplicativo ABQM Mobile, disponível nas lojas Apple e Google. O app pode ser baixado por usuários de smartphones com sistema operacional iOS e Android. Navegação simples e intuitiva, o usuário poderá realizar seu acesso com o login e senha dos serviços online. Baixe já o aplicativo da ABQM. Você sabia que o atendimento da ABQM mudou para melhor para atender você? Isso mesmo, agora ele está mais humanizado. E sabe o que é isso? Que cada atendente fará mais do que atender você. Ele atenderá a fundo o que você realmente precisa. Para isso, todos os funcionários do atendimento da ABQM passaram por uma série de treinamento com profissionais qualificados. O curso foi ministrado dentro do Parque da Água Branca, em São Paulo, onde a sede da ABQM está instalada. A natureza e o espaço ajudaram professores e alunos na interação com as temáticas levantadas. O principal objetivo é tornar os atendimentos menos robotizados e mais humanizados. E nada de adianta ter um super sistema se as pessoas que estão operando ou que estão fazendo atendimento não estão dispostas a se desenvolver como pessoas, né? Então a gente está aqui mais para desenvolvê-los e despertar o melhor de cada um deles para que eles possam prover para os criadores um melhor tipo de atendimento. Renovação, de associação, de ISO. Então o Daniel nos chamou na realidade porque já tinha sido feito algumas modificações dentro, internamente, e faltava o atendimento. Na verdade, eu acho que é um pouco de resgatar mesmo esse negócio de trabalhar mais com o ser humano, entender o outro. Então, eu acho que isso ajuda de todas as formas, não só no atendimento, mas na convivência com as pessoas. A ideia de humanizar o atendimento da ABQM surgiu pela análise do superintendente da associação, Daniel Costardi, e foi aprovado com total apoio do setor de recursos humanos da ABQM. O atendimento é a porta de entrada, né? É onde o criador ele tenta, aonde ele busca a informação. Então essa é a ideia, fazer com que eles realmente melhorem o atendimento, trabalhem de uma forma mais leve, mais tranquila, tirando aquela forma robótica de atender. Mas a ideia do curso é mostrar a importância dos atendentes, o quanto eles são importantes para a ABQM. Vamos agora para a cidade de Pratânia, no interior de São Paulo, para conhecer a história de Vanessa Artibano, que mesmo cadeirante, superou os limites e realizou seu sonho. Hoje é juíza de provas da ABQM. Eu nasci na cidade de São Paulo, meu pai é metalúrgico e minha mãe era do lar, né? E ninguém da minha família mexia com cavalo, só que eu nasci já com essa paixão, né, dentro de mim, e com 1, 2 aninhos eu via cavalo, eu chorava, que eu queria o cavalo, que eu queria montar o cavalo, e meu pai não entendia nada o porquê dessa minha paixão, né? E aí com 3 anos ele me levou no Hotel Fazenda, onde foi a primeira vez que eu montei um cavalo. Aí ele me conta que eu tinha aqueles passeios de meia hora, né? Aí a gente foi uma vez, aí eu fui, eu queria ir de novo. Aí meu pai foi, me levou de novo.
Ele só conseguiu me tirar de cima do cavalo depois da terceira volta, quando eu dormi em cima do cavalo. Ele conseguiu me tirar. Então ele viu que era algo mais sério do que ele imaginava, né? A paixão pelos cavalos. E daí eu cresci com essa paixão. Com 10 anos eu montei uma pasta dessa grossura, só com fotos de cavalo, matéria de veterinária para cavalo. Então eu sempre soube que eu queria mexer com cavalos quando eu crescesse, né? E com 10 anos eu comecei a praticar hipismo clássico. Ali eu morava em São Paulo, era em Mariporã. Então todo fim de semana eu ia montar cavalo lá. Comecei a fazer baliza e tambor. Minha paixão sempre foi o quarto de milha, né? Desde sempre, né? Eu colecionava pôsteres, né? Meu quarto era cheio de pôster, de fotos. Então eu sempre fui muito apaixonada pela raça. E quando eu entrei na faculdade, eu até então morava em São Paulo, fui para Maringá fazer faculdade de zootecnia na UEM. E ali eu comecei a treinar cavalo de terceiros. Né? Eu não tinha como ter o meu próprio cavalo, o custo era muito alto. Fazia provas de rodeio, fazia provas da Expo Ingá, que tinha as provas da PQM. Então, assim, eu sempre... Aí que eu comecei a minha vida profissional. Em 2007 teve o curso da BQM para juiz oficial. Eu fiz o curso, passei, né? Não fui homologada na época porque eu tinha 23 anos. E após completar a idade inicial para ser juíza, veio o grande desafio de Vanessa. Aí eu sofri um acidente de carro, que eu tive uma lesão medular e eu fiquei tetraplégica. E aí meus planos, a partir de então, mudaram um pouco. Porém, eu nunca perdi a vontade e o sonho de trabalhar com cavalos. Ei, nada de sentir pena e dizer coitada, ela está em uma cadeira de rodas. Vanessa deixa claro que isso é só um transporte diferente. Se muitos utilizam os pés, por que seria estranho se movimentar utilizando rodas? E foi aí que mostrou que na hora de realizar um sonho, o que importa é a força de vontade. A dificuldade está nos olhos de quem vê. No congresso de 2015, eu fui chamada para julgar handshorting e foi esplêndido. Foram 8 horas de prova e foi muito gostoso. Foi a primeira oportunidade que eu tive de estar participando depois da minha lesão pela BQM. Né? Eu julguei algumas provas de conformação e foi muito gostoso. Eu adoro. É uma coisa, hoje não é meu foco, como era antes. Né? Que a minha ideia era viver disso, né? Só que como hoje minha vida, meu estado, né, físico mudou, então o meu foco também mudou, né, em relação ao meu trabalho. Mas é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por julgar, por estar entre os cavalos, e cada vez que eu sou chamada para julgar eu me sinto muito honrada e muito agradecida pela confiança. E sua evolução após o acidente foi registrada por vídeos e fotografias. É impressionante. Eu sempre falo para ela, e isso é um exemplo de vida para todo mundo, que reclama da vida, né? Então, é demais. E como que é a rotina? Ela vem aqui, verifica os animais dela, qual é o trabalho de você? Ela vem aqui, a gente mostra os animais dela, ela fazia ecoterapia aqui com a gente, ela montava. E sempre ela vem acompanhar todo o trabalho de inseminação, coleta de embrião, quando é os animais dela, ela sempre está acompanhando, ela gosta, né, de estar por perto.
E pra gente é uma satisfação, né? Eu acho assim, eu sempre tive na minha mente que para qualquer situação tem 4 pontos muito importantes, principalmente profissional. Primeiro, você ter perseverança, sabe? A gente tem que perseverar, tem que ter persistência, porque o sucesso, ele é feito de tentativas. Uma outra coisa, outro ponto é ter humildade, porque a gente tem que tratar, a gente não faz nada sozinho, então a gente tem que tratar as pessoas que estão ao nosso redor igualmente. Terceira coisa, honestidade, porque fazer a coisa certa já é difícil você alcançar alguma coisa. Fazendo errado, então, você não vai alcançar nunca. E a última coisa, eu acho que também é uma das mais importantes, é amor pelo que você faz. Hoje, Vanessa é oficialmente uma criadora de cavalos com 11 animais registrados na BQM. A Electra foi a minha primeira égua quarto de milha registrada. Eu comprei ela quando ela tinha 4 meses. Hoje ela está com 7 anos já. Ela vai ter a sua 3ª cria já, agora. Ela vai criar do Sonafadjei. Então vai ser uma cria abençoada, se Deus quiser. Mas outro animal tem um lugar especial no coração de Vanessa. É a potra Catarine. Ela também sofreu um acidente, mas ao invés de ter a morte decretada, nasceu de novo. Então essa é a Catarine. Hoje ela está sem a prótese por conta de um tratamento que ela está fazendo, de uma infecção que ela pegou. E como vocês podem perceber, ela é super independente, né? Ela está sem a prótese, às vezes dá uma má impressão, né? Mas ela é super independente, super tranquila. Generosidade compensada agora com um novo amor, que veio do jeito que ela gosta, a cavalo, com direito a casamento marcado. 5 meses atrás eu conheci a Vanessa através do mundo do cavalo, né? A gente começou a conversar, fomos conversando e até que chegou um dia de nós se encontrar, sabe? Mas a gente sempre levou nossa conversa sempre pela amizade, né? Só que chegou um ponto da conversa que a conversa estava mais para um lado pendente, assim, amoroso, sabe? Então a gente sempre teve respeito um pelo outro. E daí eu tratei de vir fazer um churrasco para ela, né? Isso que era em abril, dia 28 de abril. O famoso churrasco do garoto. E eu acabei adiantando, cancelando todos os meus compromissos que eu tinha no sul, laço comprido, compromisso com rodeio e tudo. Eu vim dia 16. Nunca tinha embarcado no avião. Né? Me perdi em São Paulo, ali no aeroporto, naquele terminal Tietê. Mas cheguei até ela, né? Cheguei e hoje nós estamos juntos aí. Fiquei 10 dias com ela aqui, voltei para o sul, em 12 dias resolvi a minha vida lá e voltei definitivo. E hoje nós estamos... Agora em outubro nós estamos com casamento marcado, né? Eu deixo que ela é a mulher da minha vida, né? Eu amo ela demais, sabe? É minha parceira, é minha companheira, é minha amiga, sabe? Então, se eu tivesse que fazer tudo que eu fiz por ela até hoje, eu faria novamente umas 10 mil vezes e dou a minha vida por ela, sabe? Linda essa história da Vanessa, né? Muito legal. No próximo bloco, os cuidados com as doenças ortopédicas nos potros. A avaliação começa logo nos primeiros dias de vida. Quem tem paixão por cavalos sabe que a formação de grandes campeões começa desde o seu nascimento. Pensando nisso, a Integral Mix lança a Performance Júnior para atender às exigências nutricionais de potros em fase de crescimento. Criada a partir de conceitos modernos, a Performance Júnior é uma ração com multipartícula extrusada e peletizada, proteínas e aminoácidos essenciais, com minerais, fibras e leveduras vivas que garantem excelente desenvolvimento. Performance Júnior, os melhores resultados para o seu potro ser um futuro campeão. O portal da ABQM está de cara nova. Com uma plataforma dinâmica e moderna, o site está muito mais eficiente para você, associado, resolver tudo de forma rápida e fácil, sem complicação. Na home, você encontra acesso a 3 importantes campos. O da CQM para fazer inscrições e conferir resultado de provas. Tem também o link para a consulta de animais.
É só clicar e pesquisar tudo sobre cada cavalo registrado. E tem ainda o Studbook, o setor responsável pelo registro genealógico do animal. Além disso, tem o acesso para os serviços online e as abas sobre o institucional da ABQM, notícias, a história do quarto de milha, o ranking do ano, esportes, calendário de eventos, o famoso Hall da Fama, impressos para baixar e ainda informações sobre a revista Quarto de Milha. No portal da ABQM, você assiste a todos os programas já exibidos da TV Quarto de Milha. Acesse abqm.com.br. A importância de avaliar os potrinhos logo no nascimento evita agravamentos nas possíveis doenças ortopédicas. Acompanhe. Alguns potrinhos já nasceram, outros ainda estão para nascer, mas agora é hora de tomar cuidado com algumas possíveis doenças ortopédicas que costumam aparecer nessa fase em que o potro começa a se desenvolver. Conhecida como DODES, as doenças ortopédicas do desenvolvimento podem originar de forma hereditária. Por isso é importante avaliar cuidadosamente o processo de cruzamento com a ajuda de um zootecnista. Depois, o cuidado continua e a partir dos 7 meses de gestação, a dieta da égua deve ser reforçada. O potro pode adquirir também alguma deformidade óssea quando ainda está na barriga de sua gestora. Então, potros que porventura tenham seu desenvolvimento dentro do útero da égua de maneira equivocada, né? Ele pode manifestar uma alteração na hora do nascimento, porque no período final de gestação ele não foi capaz, né, de se posicionar corretamente dentro do útero e automaticamente você tem estruturas do sistema músculo-esquelético que podem não estarem totalmente formadas, né, e se formadas não de maneira similar de um membro direito do esquerdo, por exemplo. Então algumas enfermidades são adquiridas aí durante o período gestacional. Assim como em outras doenças, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Já nos primeiros momentos de vida, é preciso estar atento. Então a partir do momento que o potrinho nasceu, né, a gente já consegue fazer uma avaliação prévia do sistema músculo-esquelético. Inclusive é recomendado que se faça. Porque se ele tiver alguma alteração, por exemplo, ele não consegue ficar em pé. Se ele não consegue ficar em pé, ele não consegue mamar, né? E se porventura ele fica em pé e tem alguma alteração, aquilo pode provocar um sinal de desconforto nele, de dor, né? E aí ele reluta a ficar em pé. Então, logo no início, né, da vida desse indivíduo, logo no momento pós-parto imediato, a gente já consegue observar algumas coisas. E mesmo que o potro nasça em perfeito estado, ele pode vir a adquirir algum problema ósseo posteriormente, devido a erros no manejo. As atenções seguem desde o piso, que deve ser regular, até o ferrageamento. Correção dos cascos, dos aprumos, para facilitar ou dar condição para que o animal se movimente ou caminhe de maneira coerente, a gente consegue fazer um casqueamento preventivo, né? Casqueamento ortopédico em alguns casos. Então a gente inicia isso, essa visualização logo no pós-parto, como a gente já falou, mas também algo em torno aí de 20, 25 dias, 30 dias de vida, é aconselhado que um profissional, né, do ferrageamento avalie esse animal e, se for o caso, direcione o crescimento do casco, né, e o equilíbrio do membro. Outro fator de extrema importância para evitar deficiências é não inserir o animal ao treinamento de forma precoce. Até os 2 anos de idade, o cavalo deve ser trabalhado, mas sem intensidade. E para que o osso e a musculatura do animal se desenvolvam de forma adequada, também é preciso estar de olho na alimentação. O potro chega a crescer 70% do seu tamanho total da vida adulta em apenas 1 ano. Por isso, durante esse crescimento acelerado, é preciso reforçar o cálcio e o fósforo, que são essenciais para a estrutura óssea. Esses sais minerais precisam estar equilibrados através da ração. Então, se porventura existir uma falta desses minerais na dieta, o organismo tende a tirar esses minerais do osso, automaticamente esse osso fica frágil,
né, e mais vulnerável aos problemas. Tudo isso vai deixando o osso frágil, ele vai ficando mais molinho, ele demora a calcificar, né, então isso é importante. E o excesso também não é muito bem quisto, né, porque o excesso tem que ser eliminado. E ele elimina na urina, elimina nas fezes. Só que junto com esse excesso vai outras coisas boas também embora, né? Então veja que o equilíbrio é o ideal. Quando esse processo de desenvolvimento do potro é feito de forma correta, em todas as etapas, o animal fica forte e saudável. E com a idade adequada, ele já pode começar a treinar e se preparar para brilhar na pista. Muito bom! E a TV Quarto de Milha de hoje fica por aqui. E se você quer rever outros programas já exibidos, acesse o novo portal da BQM. Até o próximo programa e eu espero você! TV Quarto de Milha. Oferecimento. Integral Mix, alimentando campeões. Quem tem paixão por cavalos sabe que a formação de grandes campeões começa desde o seu nascimento. Pensando nisso, a Integral Mix lança a Performance Júnior para atender às exigências nutricionais de potros em fase de crescimento. Criada a partir de conceitos modernos, a Performance Júnior é uma ração com multipartícula extrusada e pelletizada, proteínas e aminoácidos essenciais, com minerais, fibras e leveduras vivas que garantem excelente desenvolvimento. Performance Júnior, os melhores resultados para o seu potro ser um futuro campeão. O ano já começou e agora a família quartista se reúne para o primeiro evento do ano. Vem aí, a primeira Copa dos Campeões e primeiro derby de laço comprido da raça Quarto de Milha, de 27 a 29 de janeiro, em Paraíso do Norte, Paraná. As provas mais emocionantes do laço comprido, agora no estado do Paraná. Informações, acesse www.abqm.com.br. O portal da ABQM está de cara nova. Com uma plataforma dinâmica e moderna, o site está muito mais eficiente para você, associado, resolver tudo de forma rápida e fácil, sem complicação. Na home, você encontra acesso a 3 importantes campos. O da CQM para fazer inscrições e conferir resultado de provas. Tem também o link para a consulta de animais. É só clicar e pesquisar tudo sobre cada cavalo registrado. E tem ainda o Studbook, o setor responsável pelo registro genealógico do animal. Além disso, tem o acesso para os serviços online e as abas sobre o institucional da ABQM, notícias, a história do Quarto de Milha, o ranking do ano, esportes, calendário de eventos, o famoso Hall da Fama, impressos para baixar e ainda informações sobre a revista Quarto de Milha. No portal da ABQM, você assiste a todos os programas já exibidos da TV Quarto de Milha. Acesse abqm.com.br.